Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre dependência emocional e o que a gente faz com isso, né, Ana? Onde que a gente coloca tudo isso? Como que a gente administra isso na nossa vida? De que forma que a gente interage? Se a gente tem consciência, não tem consciência, a gente consegue ver, não consegue ver, por que que a gente se comporta dessa forma, né? Iniciando, eu queria lembrar que a dependência emocional, ela não está só nos relacionamentos, né? Ela está também na vida social, lá no seu trabalho, nas amizades, na sua vida familiar também, né? A gente sabe que a dependência emocional, ela está toda envolvida por um medo muito profundo. Tem causas? Tem diversas causas. Mas o medo, eu acho que é o fator principal, né? Dessa construção de você não se achar o suficiente para alguém ou para algo, né? E aí você entra sempre nessa condição de se sentir inferior e com isso, né, não se sentir bom o bastante, e com isso você acaba criando aí um movimento, né, de, de dependência, né, de dependência do outro. E ser dependente de alguém ou de algo desconstrói muito do que somos, né? Deixa a gente muito vazio, né? Porque a gente está sempre com medo, né? Tá sempre inseguro, nunca tem certeza de nada, nunca faz uma escolha se não for em cima do movimento que o outro traz pra gente ou da fala que o outro traz pra gente. A gente está sempre se movimentando de uma forma contrária àquilo que a gente precisa, né? Mas eu vou deixar você falar um pouquinho. Vamos lá. A gente roda, roda, roda e a gente cai sempre no mesmo lugar, né, gente? Tudo parte do Isso. princípio de você reconhecer quem é você, de você voltar para sua essência, de voltar para sua casa, de ter o autocuidado, né? Do autoconhecimento mesmo, né? Não adianta a gente não olhar para isso. Não adianta você não reconhecer quem é você, descobrir quem é você, a sua verdadeira essência e o que realmente tem por detrás de todos esses sintomas que a gente traz. O que tem por Uhum. detrás dessa necessidade de ter alguém, desse medo de ficar sozinho, de não ser aceito, né? Porque assim, quando a gente não se aceita, é natural que o outro não vai aceitar a gente. E uma pergunta que sempre me vem, é assim, das pessoas que vêm até em consultório é: Ana, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para me aceitar? Eu acho que eu me aceito. Pelo que eu vejo, assim, eu me cuido, eu me aceito, eu gosto de mim. Mas será que é verdadeiro? Né? Será que você está fazendo isso de uma forma íntegra com você mesmo? Será que realmente é um amor, é um cuidado? Porque quando você acha que você cuida de você, que você se ama, mas você se envolve nessas relações onde você entrega a sua vida para o outro e joga a responsabilidade do outro de te fazer feliz, então a gente volta para esse olhar. Então, eu acho que realmente eu não me amo. Exatamente. O que é Exatamente. esse amor próprio? O que representa para vocês? Gente, comenta aqui pra gente. O que é o amor próprio para vocês? Quando a gente fala de amor próprio, o que vem? Qual a primeira palavra que vem? Qual a primeira sensação que vem no corpo de vocês? O que vocês entendem sobre amor próprio? Porque é muito fácil a gente falar que a gente se ama, mas Exatamente. relações, independente da relação, relação de amizade, relação afetiva, relação dentro de casa com os nossos familiares. Como que é? Como que você se coloca nas suas relações? Exatamente. Bom a gente lembrar que dentro desse processo, né, Ana, de dependência emocional, a gente está sempre projetando no outro aquilo que a gente é capaz de fazer, mas não acha o caminho, não encontra o caminho. Por que que a gente depende do outro? Porque dentro de nós já existe tudo construído. E aí, por vários fatores, por tantas situações que, né, que a gente, se a gente for esmiuçar cada caso, a gente consegue chegar lá na nossa infância e entender que foi ali que foi construído de alguma maneira, né,
toda essa questão da dependência emocional, e aí a gente vai para a vida adulta e a gente fica, de uma forma inconsciente, projetando no outro, querendo que o outro responda aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades. E é uma grande ilusão tudo isso, é uma grande, né? A gente tem essa condição, a gente pode, né? Aí entra a questão que você acabou de dizer, de que forma, né? Buscando e reconhecendo em você aquilo que você espera que o outro te dê, né? Quando Uhum. você espera do outro o quê? Que ele te reconheça, que ele te admire, que ele te ame, que ele goste de você, que ele valide as coisas que você faz, que ele construa com você um caminho, né, de alegria, de felicidade. Você pode fazer isso por você. Você não precisa esperar que o outro construa isso para você, né? Eu Uhum. acho que esse é o caminho aí, né, para olhar, né? Mas a sua pergunta acho que é bacana e acho bacana as pessoas interagirem aqui com a gente, no sentido da gente pegar um fiozinho e sair puxando, de que forma, né? Como é que se constrói o amor próprio? Onde é que ele está? Alguém saberia aí, tem ideia, gostaria de colocar como é que vocês olham para essa questão, né, do amor próprio? Esse pessoal interage com a gente aqui, Ana. Quero ver quem vai se Vamos lá, manifestar. né? Tem tanta gente aqui que tem essa questão. E se vocês não parem, depois vai pegar uma por uma, vou puxar a orelha. Mas como Isso. assim? Né? Quer entrega, mas também não quer. Pois Vamos equilibrar é. essa. Vai. Vamos Vamos lá. equilibrar, é verdade. É Vamos que lá. dá, também precisam retribuir a gente, né? Vamos equilibrar esse dar Isso. e receber aqui. Vamos começar aplicando uma das leis sistêmicas, né? A gente entrega para vocês, mas a gente também precisa de vocês, né? Exatamente. Para não ficar só o que a gente tem de conhecimento através dos nossos estudos, das nossas vivências, dentro de consultório, né? Queria que vocês Exatamente. compartilhassem como que é para vocês. Exatamente. O que, quando vocês ouvem falar de amor próprio, o que o amor próprio significa para vocês? Qual é a Exatamente. Qual é a representação? representação que tem, né? Ó, Como é falamos que, como é junto. que. Pois é. A gente já está aqui, ó, de parzinho. Já estamos gêmeas hoje. Boa noite, Edgar. Então, é importante, né? Eu acho importante vocês colocarem também o olhar de vocês, né? Para que a gente juntos a gente possa, né? A Cleice colocou aqui, ó. Eu acredito que começa pela nossa valorização. Acredito que compartilhar com o companheiro, sim, mas realmente não ficar dependendo do outro, e sim tomar iniciativa. Tá, aqui ela está colocando, né, Ana? Acho que um pouco do movimento, né? Do Uhum. movimento. Mas de que forma, Cleice, que você encontra dentro de você, ou reconhece o amor próprio? Como é que é isso? De que forma aqui dentro, né? Como é que eu consigo olhar para mim e falar, nossa, esse movimento aqui é um movimento de reconhecimento de quem eu sou, né? É um reconhecimento de quem eu sou. Então, aqui tem amor próprio, né? De que forma que isso acontece? A Sônia também comentou isso. Autocuidado é fundamental. Quem mais? Quem mais, É gente? Vamos interagir, né? fácil de Vamos. responder isso. Pois é. Como que fica para vocês? É fácil? Nossa, nunca pensei nisso. Nossa, eu tô aqui refletindo, não sei o que que é o amor próprio para mim. Dentro das relações, como que eu percebo que eu tô agindo com amor próprio? O que que é esse amor próprio? Eu Exatamente. consigo perceber? Tenho consciência? Não tenho? Como seria para vocês responderem essas perguntas? Compartilharem aqui com a gente, para que a gente possa trazer até para vocês uma consciência diante desse questionamento através da sua resposta, para que a gente possa trazer mais consciência para você em especial, né? Exatamente, isso mesmo. Então veja como que é isso. Como que é para você, Dá? A gente não quer responder para não. Então, ó, para mim, amor próprio tem vários lugares, né? E vários caminhos, né?
Eu vou colocar aqui um caminho que me leva muito para o meu amor próprio. É respeitar a condição do outro. Né? Eu acho que isso me leva muito, e isso está cada vez mais forte na minha vida. Existe uma resistência muito grande da minha parte em relação a isso, e eu venho mudando muito. O que eu tenho aprendido muito, né, com as minhas experiências, é respeitar a mim, respeitar o meu momento, o meu querer, a minha condição, né? Me colocar nos lugares que eu preciso me colocar da forma que eu acho que é necessária para mim, né? Não para o outro. E aí vai, assim. Eu acho que o amor próprio ele é muito expansivo. Ele tem pessoas que olham o amor próprio por um único ângulo. Tem pessoas que de diversas maneiras conseguem olhar e manifestar o amor próprio, né, para o mundo. Então, os meus são esses, né? Tá falando aqui, ó. A Sônia disse: meditação me ajuda muito a me reconhecer como sou. Legal. A Mara colocou: respeitar as próprias emoções, né? Oi, Sami, que bom ter você aqui, linda. Saudade. Então, e eu acho que amor próprio, ele tá muito ligado, né, com o que você também não espera do outro. Você tem, né? Eu acho que é o que você tem que ser o suficiente para você. Você não pode esperar do outro que ele te admire, que ele te queira bem, que ele faça as coisas para você, que ele realize, né, coisas para você. Acho que amor próprio também está nesse lugar de não esperar que o outro traga para você algo que você pode se dar, né? Eu concordo muito, muito mesmo. E uma coisa que eu venho percebendo, que vem ajudando muito as pessoas, e que isso é uma dinâmica que eu encontrei para mim, tá? Muito pessoal, de reconhecer o amor próprio, aceitar o que não vou agradar todo mundo. Isso também, se, Isso, né? isso, A gente vai colocando tudo isso, né? Agora, para mim, exatamente. algo que trouxe muita consciência em relação ao reconhecer o meu amor próprio e respeitar a mim mesma foi uma questão de valores. Identificar quais são os meus valores. Valores Também. atraentes, valores repelentes. Então, Uhum. eu percebo, eu tenho os meus valores atraentes, que são os que eu não abro mão. Eu escolhi não abrir mão dos meus valores. Por mais que isso doa quando eu estou numa relação de amizade, então assim, estou numa relação. Digamos que o Edgar, ele não condiz com os meus valores. E ele tem muito dos valores que para mim é repelente. Como é que eu vou viver essa relação com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu e que talvez ela não respeite os meus valores? Como que faz isso, gente? Mas eu amo demais o Edgar. Eu quero viver uma vida com ele. E aí, onde que a gente vai encontrar o equilíbrio para conseguir viver em harmonia diante de valores tão distorcidos? Aí entra o que a Damares falou, né? Que para ela é muito importante, né? Reconhecer o outro, respeitar o outro. Ah, mas e o outro se ele não me respeita? Então, se o outro não te respeita, faz parte dos seus valores atraentes que você não abre mão? Então, o que é mais importante para você? Viver dentro de uma relação em que o outro não te respeita, Exatamente. massacrando os seus valores? Por quê? Porque você quer ter alguém? Então, Mesmo. assim, mostra o quanto você realmente não respeita os seus valores, não respeita os seus sentimentos, não respeita a si mesmo, para ficar dentro de uma relação em que o outro não te respeita. E isso não é amor próprio. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é medo de sofrer, medo de Exatamente, estar sozinho, medo da solidão, medo de encarar os desafios da vida adulta, porque a vida adulta é assim. Quando a exatamente. gente está na vida
trazendo a dor da nossa criança, trazendo a condição da nossa criança atuando, a gente não consegue sustentar e se posicionar e falar, então, isso não condiz com os meus valores. Exatamente. Então, eu não posso ficar aqui. E muitas vezes, quando você se posiciona dessa maneira, o outro passa a te respeitar. Isso mesmo. Você está respeitando, você está se respeitando. Naturalmente, o outro também passa a te respeitar. Na relação, né, Ana? Na relação, existe uma coisa que nunca deve acabar. Enquanto houver admiração de um para o outro, as relações não acabam, seja ela relacionamentos afetivos, sociais, amizade, né? Enfim, familiar. Enquanto houver admiração, a relação está ali. De que forma, uma das coisas que, assim, fundamental na relação é eu acho que acaba com a relação, que destrói a relação, né? Que faz com que você crie essa dependência emocional com o outro. É você não reconhecer em você a sua própria capacidade. Quando você olha para o outro e fica assim, nossa, tenho muita admiração para ele, mas isso não é recíproco, não vem de lá, não vem né, da outra via, né, de uma via, né, de mão dupla, certamente essa relação vai se desgastar. É muito importante que você entenda o valor da sua capacidade, mas que você admire a capacidade do outro, mas que antes disso você também entenda que você também é capaz de muitas coisas, né? E o que é bacana, eu acho? Eu li hoje uma frase, estava falando sobre a questão da gente projetar. Quando você tem muita admiração por alguém, é porque você está projetando no outro coisas que são suas, né? Você tá olhando para ele, por exemplo, tem uma admiração incrível por você, pela Ana. Eu olho para a Ana e falo, nossa, tenho uma admiração pela Ana. Eu estou identificando coisas na Ana que existem em mim. Na verdade, na relação, se você não tem essa troca, se você não faz esse movimento, se não tem essa admiração, você certamente fica na relação, porque às vezes tem amor, né? Mas não tem amor próprio. Então, aí começa a codependência. Aí começa a fragilidade da relação. Eu acho Exatamente. legal a gente prestar atenção nisso, porque às vezes a gente está nas relações e não se dá conta. Não se dá conta. Vai vivendo, empurrando com a barriga e nem se percebe codependente do outro, né? E aí vai ficando uma relação tóxica, né? E aí é uma relação que você começa a perceber que você começa só a reclamar da pessoa. Você vai perdendo cada vez mais o seu brilho, você vai ficando cada vez mais sensível, você vai cada vez mais cedendo ao que o outro quer, mas você não cede aos seus valores. E você vai ficando cada vez mais infeliz. Pergunta: podemos considerar os valores em todas as relações e assim considerar amor próprio? Fundamental. São valores para a sua vida. Quais são os seus valores para a sua vida? Então, meu primeiro valor atraente é respeito. E o respeito, ele abrange muitas coisas, né? Ele é abrangente. Respeitar principalmente a mim mesma. Então, assim, quais são as condições de respeito? Quando eu me vejo numa situação e que, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui que muitas pessoas não vão concordar comigo. Mas eu quero trazer essa possibilidade de um novo pensamento, de um novo olhar em relação à traição. Então, digamos que eu faço alguma coisa, a Damares me pede algo. Vou até usar uma forma de traição de amizade. A Damares me pede algo, ela fala, Ana, eu preciso muito que você seja assim, assim, assado nesse momento para mim. Só que, por amor, por dependência dessa amizade, eu vou falar para Damares, tá bom, eu vou fazer. Mas não é o que eu concordo. Não é o que eu quero fazer. Então a Damares vai fazer, sei lá, algo. Damares vai roubar alguém. Eu não aceito. Roubar para mim não é um valor.
Mas a Damares precisa muito que eu compartilhe com ela daquele momento, porque ela precisa da minha ajuda, porque se eu estiver lá, ela vai ser mais fácil para ela, enfim, ela precisa de mim naquele momento. Mas eu não concordo com aquilo que ela vai fazer. Eu tenho duas escolhas. Eu vou ajudar a Damares, porque eu gosto muito dela, amo a Damares e quero a amizade dela, ou eu vou dizer, vamos encontrar uma outra solução para você ter isso que você precisa? Porque eu não posso compartilhar disso com você. Eu sinto muito. E aí a Damares vai ter a possibilidade de falar, eu não quero mais saber da sua amizade, ou entender e falar, não, tá bom, tá tudo bem. Então, ok, eu respeito você aí no seu espaço, não compartilhe mais isso comigo, mas essa é a minha escolha, eu quero continuar roubando. Então, assim, entende esse movimento de respeito? A quem eu estou respeitando primeiro? A mim, e também estou respeitando essa relação. Sim. Mas a Damares pode achar que eu tô faltando com respeito com ela. Porque o que é respeito? Então, eu não estou respeito para mim, no que diz, enquanto a minha condição de reconhecer o meu primeiro valor, que é respeito. Uma relação amorosa. Existe uma traição. A pessoa vai lá e trai, né? E aí, mas você não respeitou. Então, qual é a condição de respeito? Né? Se você trai e você coloca em rede social, se você vai lá, você já está traindo a pessoa, você vai lá e você cutuca, você mostra, você prova para a pessoa, você magoa, Isso para mim é uma grande falta de respeito. Mas a traição já é uma falta de respeito. Então, mas se eu não estava bem naquela relação, aquela relação é muito difícil para mim, e surgiu uma outra pessoa, muitas vezes a relação ela vem para trazer um turbilhão de coisas para cima e jogar para o alto e você escolheu o que você... A traição, gente, ela não é uma coisa ruim. Ela é algo que vem para solucionar problemas. E talvez a solução seja essa mesmo, o fim dessa relação. Porque se vem a traição é porque essa relação ela está com problema. Uma relação saudável não tem traição, né? Então a gente já parte por isso, por esse princípio. Então aí aqui que a gente faz? Mas aí eu vou julgar. Não, traiu é falta de respeito. Mas será? Talvez o expor essa traição seja uma grande falta de respeito. Você está expondo a outra pessoa. Mas quando você traz muito cuidado, isso não é uma falta de... né? Qual a intenção da traição? O que tem por detrás dessa traição? Então, olhar para além do aparente traz para a gente uma nova consciência em relação a tudo que faz. E principalmente as escolhas de ficar ou não nessas relações que não são saudáveis. E são relações apenas de codependência e de dependência afetiva. Mas eu não consigo lidar com a dor de uma separação. Eu não consigo ficar sozinha. Eu gosto muito dessa pessoa e eu quero. Você está precisando dessa pessoa? Então, peraí, vamos olhar de novo além do aparente. O porquê você precisa tanto dessa pessoa? O porquê que você precisa tanto dessa relação? O que foi que faltou dentro do seu sistema, dentro da sua criação, dentro da relação com seus pais, que você ainda julga os seus pais, que você está projetando para dentro dessa relação, trazendo um pensamento sistêmico. Tem que lembrar que sempre, né, na nossa vida, o que falta, né? Por exemplo, numa relação onde você é codependente, você busca alguma coisa. E o que falta certamente tem origem lá na infância. Sim. Né? E não necessariamente que tenha lhe faltado algo. Às vezes você teve pais lá que estiveram muito presentes e não permitiram que faltasse nada. Mas a maneira como você interpretou tudo que você viveu, tudo que você sentiu, fala muito sobre você hoje. Traz essa resposta. E dentro das relações onde você depende emocionalmente do outro, né? Eu acho que tem os dois lados, né? A gente está falando especificamente hoje de codependência, mas também tem aquela que
tá com a pessoa, mas também não depende dela para nada. Também não é assim. Se o casal, se a relação, a amizade, se vocês não estão olhando para o mesmo lugar, né, para o mesmo caminho, não anda, não funciona. Aí fala, não, mas a pessoa tem que viver exatamente o que eu vivo? Não, não. Ela não precisa fazer as mesmas escolhas que você, mas ela precisa olhar para onde você está indo e dizer, olha, eu não estou nesse caminho, mas eu estou consciente que você está aqui e está nesse caminho e está tudo bem, né? Eu acho que se não tiver isso, se perde muito, né, Ana? Fica muito vazio. E não tem nada pior numa relação do que quando, em muitas relações, quando a pessoa percebe que existe um codependente, aquela pessoa passa a subjugar a outra. Às vezes nem é a intenção dela, ela nem tem esse movimento. Mas quando ela percebe que a outra pessoa depende dela de muitas maneiras, ela talvez tenha um instinto, ou tenha uma origem, ou tenha lá dentro dela algo, né, que se manifesta. É muito comum a gente ver isso. E aí a pessoa começa a subjugar a outra, né? Ou você quer ver uma tortura que eu acho assim horrorosa nas relações, é aquela coisa assim de, olha, é muito comum aqui na minha relação com o Sérgio, eu estou saindo para resolver isso. Ele pergunta aonde eu vou, mas nunca diz para mim, você não vai. Uhum. Ele sabe onde eu estou. Onde você vai? Eu vou aqui resolver isso, resolver aquilo, resolver aquilo. Ah, bacana. Mas ele sabe. Existem relações contrárias. Ó, estou indo resolver isso. Aonde? Ah, em tal lugar. Não, você não vai. Né? Parece. Ah, mas por que que eu não vou? Ah, porque eu não acho legal, porque não precisa, porque é tarde, porque aí a pessoa começa a circular com mil desculpas, né? Esse Uhum. movimento é um movimento de que a pessoa está subjugando lá essa pessoa que é codependente, porque está dando satisfação. Porque existe duas maneiras, eu acho, de você explicar para o outro o que você está fazendo. Ó, eu nunca peço para o Sérgio, eu estou pedindo para você, para mim ir até ali. Não. Eu digo para ele, olha, eu estou indo. Em alguns momentos a gente discute sobre isso. Ele fala, precisa mesmo? É legal? Não é legal? Aonde você vai? Que hora você vai voltar? Ah, é saudável. Mas ele nunca disse para mim, não vai. Por quê? Porque Uhum. a forma como eu chego dizendo para ele que eu estou indo tem respeito, tem clareza, tem direcionamento. Eu simplesmente não digo para ele assim, eu estou saindo, né? Então, assim, eu acho importante também a pessoa que é codependente, se existe alguém aqui nos ouvindo nesse lugar, que preste atenção se o outro, seja familiar, relacionamento, se não está aí subjugando também, alimentando mais essa codependência, se não está movimentando isso para que isso fique cada vez mais intenso. Porque às vezes a pessoa percebe essa necessidade do outro em ser aceito, em não confiar em si, né? E aí ela começa a manipular a outra, né? Ela começa com um movimento. Acho importante a gente olhar para isso com cuidado. E a gente vê muito isso nas relações, né? É muito comum. Isso é um nutrindo o outro, né? Exatamente. Como uma simbiose que se estabelece, né? Isso. Eu vou me colocando completamente disponível, eu só existo aqui nessa relação se eu fico alimentando a necessidade do outro de me controlar, né? De ditar as regras, e eu fico aqui, nesse lugar de dor, de vítima, de necessidade de viver esse amor, porque eu estabeleci Exatamente. na cabeça uma história de que essa relação ia ser a relação perfeita, que ia dar certo. E aí eu não consigo aceitar que talvez aquele movimento, esse tipo de relação não é o que minha alma se alegra. Mas Exatamente. vou voltar atrás. Eu não vou fazer novamente o movimento de interromper essa relação. E aí é muito importante olhar terapeuticamente, através de uma constelação, quais são as dinâmicas ocultas estabelecidas que você está completamente vinculado para que você não esteja disponível para uma relação. Porque a pessoa que se coloca nessa condição de não ter o amor próprio, de não reconhecer o amor próprio, e de jogar na mão do outro a responsabilidade de fazê-lo feliz,
de ficar nessa dependência afetiva é uma pessoa que ainda não está disponível para um relacionamento. Não, mas eu gosto, eu quero muito uma relação. Você quer, mas existe algo ainda que não está curado dentro de você e que te coloca nessa condição de você ficar nessas relações que não estão curadas, não são relações saudáveis. Porque talvez você crie história na sua cabeça e você acredita piamente nessa história e você pega ela como sua grande verdade e você coloca essa verdade dentro dessa relação. E muitas vezes você não consegue nem enxergar que você está dentro dessa dependência, dessa codependência afetiva. Exatamente. E às vezes tem pessoas que nem estão se relacionando, mas elas buscam essas pessoas, né? Tem pessoas que E eu atendo algumas pessoas que é assim, ó, eu preciso de uma relação, ok? Qual é a relação que você quer? Tudo na vida é energia, a gente sabe. Você tem que criar. Você tem que criar o que você quer. Ah, eu quero uma pessoa que me dê isso, 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 isso. Aí começa, né? Aquela seleção, né, de necessidades. E aí você para e fala, poxa, né? Aí você intervém ali naquele processo com a pessoa e fala, tudo bem, ok, mas e o que você vai se dar nessa relação? Porque as pessoas não se perdem, as pessoas não se percebem. A gente, quando encontra o outro, a gente encontra para construir algo. Primeiro que a gente vem, né, como você mesmo sabe, melhor que eu, de sistemas diferentes, de vida diferente, e a gente se junta. A partir do momento que se juntou, parece que a gente esquece, né, qual que é o propósito daquela união. E aí você vai tentando mudar o outro, que o outro vai tentando mudar você, você começa a entrar num movimento que você, se você não prestar atenção, daqui a pouco alguém já está dependente emocionalmente do outro, né? E aí isso vai virando uma bola de neve, isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo e vai levando essa relação para lugares horríveis para se estar. Por quê? Porque nós, antes de nutrir uma relação, somos alguém e a gente precisa ficar com a gente. Até numa relação a gente precisa estar sozinho. Né? Nossa, Damares, que louco isso, mas é real. Eu estou numa relação, mas eu preciso ter a minha individualidade, eu preciso ter o meu momento, eu preciso estar comigo. Porque eu só posso estar com alguém se eu estiver comigo antes. é Porque isso. senão o outro vai estar sozinho. Não tem sentido, né? Então, assim, se as pessoas não começarem, né, a olhar para isso, na minha experiência, eu sinto muito isso. Eu só posso estar com o outro de uma maneira geral, não é só no relacionamento, não. Em todas as minhas relações. Se eu estiver comigo, se eu não estiver comigo, eu não vou conseguir estar com ninguém. É Né? exato. O que é estar com você? É priorizar aquilo que você é reconhecer esses valores que você falou que eu acho muito importante. Quais são meus valores aqui, nessa casa, nesse lugar, nessa relação, nesse movimento? Tá, eu vou respeitar eles primeiro, depois a gente vai se unir com o outro e a partir daí vai nascer alguma coisa, vai existir uma relação, né? Senão Uhum. não tem caminho, né, amiga? Fica numa relação muito doída, né? Então, uma Uhum. relação. Eu não gosto dessa palavra, não costumo usar, mas é uma palavra que as pessoas entendem muito, Tá, né? Uma relação tóxica. exatamente. Né? Para mim, é uma palavra que não cabe, né? Ah, isso é Uhum. tóxico, essa relação é tóxica, essa pessoa é tóxica. Ninguém é tóxico. No meu ponto de vista, tá? Não tô dizendo que isso é certo ou errado, mas essa é uma Uhum. percepção minha, particular. Eu acho que ninguém é tóxico. Todos nós, porque todos nós temos condições e momentos que nós estamos vivendo. Sim. Então, como que eu posso dizer que a Damares ela é tóxica e a relação com ela é tóxica? Se eu atrair essa pessoa, eu também estou me chamando de tóxica. Sim. Se eu atrair essa relação, eu também estou concordando que eu sou tóxica. E o que é ser tóxica? Gente, olha para trás.
O que que a gente carrega do nosso sistema, o que que a gente carrega das nossas dores, da nossa criança, de tudo que está dentro do nosso inconsciente, de todas as crenças que a gente vai alimentando, de todas as dores que a gente traz e que estão armazenadas dentro da gente. E que muitas vezes a gente só vive de uma forma mais tóxica, porque a gente não sabe lidar com essas dores que estão aqui dentro. Então, como que você pode dizer que a pessoa é tóxica, né? Ela só é uma pessoa que não está no seu melhor, né? Porque ela não sabe lidar com as dores que existem dentro dela. Ela não é, né? Ela está, né? Ela Ela pode é mudar. exatamente. Tá. Tudo, nada é permanente. Não, Tudo nada. modifica, tudo se transforma. Vocês já não são as mesmas pessoas que entraram aqui na live, no comecinho. Já Exatamente. mudou dentro de vocês. Algo mudou em mim, algo mudou na Damares. Tá mudando o tempo inteiro. Nós estamos em transformação o tempo inteiro. Então, como nós podemos julgar as pessoas dessa forma, né? Então, assim, Exatamente. a Cleise colocou, já cometi esse erro, né? Acredito que ela esteja falando de quando nós estávamos falando da questão de relacionamento, né? Já cometeu o erro de talvez, né, ficar numa relação. Imagino que seja isso, Cleice. Depois você me confere aqui, dá um tique, tá certo ou errado, né? Então, assim, como que você pode ficar te julgando, né? É um erro, foi um erro mesmo? Não, foi uma experiência que você viveu. A gente precisa parar de se julgar. Isso não é uma questão de amor próprio quando a gente entra nesse auto-julgamento. Isso Exatamente. é meu negócio de prender, não. Isso é julgamento. Isso. São experiências que a gente vive. São experiências que foram vividas e que trouxeram algumas dores, que trouxeram alguns traumas, que trouxeram algumas crenças em relação ao resultado dessa experiência que foi vivida. Isso te faz seguir para a vida, levar a sua vida ou com freio de mão puxado ou paralisar. E ficar Exatamente. só no julgamento de tudo, no julgamento do outro, no julgamento de si mesma. E aí, quando entra nesse auto-julgamento tão profundo, nossa, eu já fiz tanto essa besteira, nossa, eu já fiz esse erro, eu já fiz isso, não vou fazer de novo, porque é certeza que eu tenho o dedo podre e eu vou lá e eu vou colocar o dedo. Não, você está nesse movimento e você não se dá conta. Geralmente você está na dor de uma relação que não está bem, que você é dependente emocionalmente. Quando a gente depende emocionalmente, o outro percebe, não existe, gente. Primeiro que se a pessoa for muito bem resolvida, ela não fica. Porque ela vai olhar e vai falar, não, eu não vou querer essa filha ou esse filho, essa mãe ou esse pai aqui para cuidar, eu tô indo embora, tô saindo fora. Se a pessoa for bem resolvida, ela vai embora dentro da relação. E a pessoa não percebe que ela está se machucando, é ela que se machuca. Então, ela chora por algo, ela pede algo, ela busca algo, ela quer que seja do jeito dela, ela movimenta a relação para que as coisas fiquem do jeito que ela quer e ela vai sofrendo, porque nem sempre o outro dá uma resposta positiva, quase nunca, né? E, a não ser que ele também esteja nessa condição doente. E aí ele fala, opa, peraí que tem aqui uma pessoa para me manipular. E ele vai em cima disso e vai movimentando essa relação. Se ele não tiver, a pessoa que está ali se movimentando na dependência emocional vai estar sofrendo muito. Sofre demais. Aí eu pergunto, né, para mim, para vocês, porque eu me pergunto também, todas as questões que eu trago, que eu me pergunto muito, o que me leva a me machucar desse jeito, né? Por que eu faço isso comigo? Como é que eu posso sofrer todos os dias? E eu sofro um dia inteiro, no dia seguinte eu quero sofrer de novo. O que me leva para isso, para esse lugar? Não está bom, algo está errado. Quando tem dor, a dor existe, ela é real e às vezes ela é necessária para movimentar a gente para algumas coisas. Só que a gente não tem que passar a vida sofrendo com dor nas relações. Se você tem uma dor constante nas relações, algo tem que ser olhado, tem que ser visto, tem que ser resolvido.
Porque eu sofro hoje, sofro amanhã, sofro depois, sofro depois, sofro depois. Termino uma relação, arrumo outra, é a mesma coisa, conta a mesma história. Tem alguma coisa muito errada aí. Não errado no sentido de estou, como você disse, com o dedo podre, com a pessoa. Não, eu estou promovendo algo em mim que está atraindo essas pessoas e eu tenho que mudar esse ciclo. Porque eu não posso continuar aqui nesse movimento de dor. Porque eu conheço casos da pessoa ficar assim, termina uma relação, procura uma pior, termina uma relação, procura uma pior. Os amigos são sempre os amigos que vão questionar, brigar, dizer não, né? Aí, quando a pessoa chega com essa reclamação, eu fico pensando, o que será que ela está pedindo nessa relação para o outro, né? Para o outro dizer não. O que será que é? Por que ela está lamentando tanto que ela levou um não da outra pessoa? Ai, porque a Ana não me reconheceu, não me olhou, ela me tratou mal, ela foi indiferente. Começa todo esse movimento, né? Eu geralmente paro e me pergunto, por que que ela está reclamando que a Ana não viu ela, ou que a Ana não deu para ela o que ela estava ali tomando, né, como dela? A gente tem que prestar atenção nisso, senão a gente acaba passando pela vida nessas relações, nesses movimentos e não resolve. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. É preciso olhar. Você falando isso, me veio a lembrança, semana passada, sexta-feira passada, terminei o último atendimento, peguei o Uber para vir para casa. Eram acho que eram umas 9 horas da noite, 8 e pouco, 9 horas da noite. Tava vindo para casa. E aí o rapaz do Uber, eu entrei e tal, aí ele falou assim, não sei o que a gente começou a conversar. Eu não falei para ele que eu era terapeuta nem nada. A gente começou a bater papo. E aí ele começou a me perguntar por que a gente atrai, né, amiga? Oh, As pessoas parecem que eu sou terapeuta. Pode falar. exatamente. E a pessoa vem com a pergunta certa, né? E aí começou a falar, moça, falou de relacionamento. Aí ele falou assim, por que será que as pessoas, olha só, por que será que as pessoas ficam numas relações em que o outro, a gente ajuda, mas o outro não muda. Aí mas ajuda como? Ah, por exemplo, num casamento. Você faz de tudo para a pessoa, de tudo, 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 mas a pessoa não muda, a pessoa não te valoriza, a pessoa não te reconhece, a pessoa e você não consegue sair desse casamento. Aí eu falei, você tá falando de alguém ou você tá falando de você? Aí Aproveitou que estava fora, né, da sala terapêutica. Peraí, deixa eu perguntar, de você que está falando? Fala aí. é, foi bem assim mesmo. Aí, você percebeu, né, que eu tô falando de mim? Eu falei, é. Aí eu falei, você quer falar claramente? Ele, eu quero. Eu falei, então fala. Fala tudo que você tem para falar. Aproveita aí que o trajeto é curto, vai. Manda a bola. Corre, corre. Aí ele falou, mas sabe o que é? É que eu sou casado, eu já me separei 4 vezes, eu não consigo ficar longe dessa mulher. Eu faço tudo por essa mulher, tudo. Ela já me traiu, eu voltei, eu perdoei. Ela tá em casa e eu tô aqui, eu não consigo trabalhar em paz, que eu fico pensando nessa mulher. O que ela tá fazendo? O que será que ela tá fazendo? Você não tem mais confiança. Eu não tenho mais confiança nessa mulher, mas eu não consigo me separar. Aí eu falei, nossa, mas é difícil. Ele falou, eu não sei mais o que fazer, moça. Eu não sei, isso tá me matando por dentro. Eu não tenho mais alegria, meus amigos separados estão longe de mim, porque eu sou chato, porque eu só fico pensando nessa mulher. Ela parece uma doença. Aí eu falei, uau! Aí eu falei assim pra ele, o que foi que aconteceu na sua infância que você queria tanto ser reconhecido pelos seus pais e que não foi possível, que você não sentiu ter sido reconhecido pelos seus pais? Ele parou, a gente na hora parou no farol, 2 ruas aqui acima de casa. Ele colocou a mão no volante, ele olhou assim pra mim no retrovisor e falou assim, moça, meu corpo inteiro ficou gelado.
A Ana constelando o motorista, oh, meu Deus, tadinho. Aí eu, ai, moço, calma, respira. Respira aí, vai. Não deixa ela, não Respira. trava, não, porque você tem que me deixar em casa. Bem isso. Falei, mas faz sentido pra você essa pergunta que eu fiz? Aí ele, faz, mas o que que isso tem a ver com ela? Eu falei, você tá projetando o que você não teve dos seus pais, que a sua criança, muito provavelmente, eu falei, eu conheço muito pouco de você, conheço nada de você. Mas muito provavelmente, diante de tudo que a gente estava conversando, tal, né, com os detalhes que ele me trouxe, falei, você tá projetando nessa pessoa algo que você ainda busca dos seus pais. Algo que você ainda quer dos seus pais. Ainda que você deseje. Exatamente. E essa pessoa não vai te dar porque ela é uma mulher, porque ela quer um homem, porque ela. O que que ela quer dessa relação? Você já perguntou para ela? Por que que ela ainda tá ali também com você se tantas oportunidades de ir embora ela já teve? Será que não é você que precisa mudar algo? Porque quem dá demais tá pedindo que o outro vá embora. Quem dá demais está fazendo um movimento para que o outro desequilibre essa relação. É terapia Exata. expressa. Aí acontece, normal. Exatamente. Dá demais está fazendo esse movimento para que o outro vá embora. Quem dá demais está numa dependência muito grande, uma dependência de. Não é nem uma dependência do outro, tá? Eu acho que é uma dependência de uma autoviolação, no meu ponto de Exatamente. vista. Mas é mesmo, é uma agressão, né? É uma autoagressão. Ela tem que se flagelar o tempo inteiro e ficar nessa relação é uma forma dela sofrer. Então ela precisa se punir. Por quê? O que foi que aconteceu lá atrás que vocês colocam nessa condição para ficar se punindo, sentindo essa dor, vivendo essa relação Exatamente. tão doída, tão doente, que você não consegue sair dela. Então é olhar de novo, a gente roda, 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 e qual é aonde a gente tem que chegar? Qual é o ponto de partida? É você. Quais são as suas feridas que não foram curadas? É olhar, é tomar coragem para olhar, gente, porque não é todo mundo que tem coragem para olhar. Exatamente. E sabe onde tem também codependência? Eu tô aqui, você está falando, eu estou viajando, minha cabeça está indo lá longe, né? A codependência, ela não existe só nas relações que se estabelecem. Tem muitas pessoas sozinhas, muitas mulheres, muitos homens, sozinhos, que sabem da existência dessa dependência emocional e não querem se relacionar. Ou porque Sim. estão se relacionando emocionalmente com algo que está colocando 100% da sua dependência emocional ali, ou não tem, a pessoa tem consciência, eu tenho consciência de que se eu me relacionar, eu vou me entregar assim, vai me machucar, vai ser ruim, não quero, e aí diante, né, dessa consciência se mantém fora das relações. Muitas pessoas que nem sabem disso, nem Uhum. sabem. Eu não me relaciono porque eu sei que eu sou dependente emocionalmente do outro. E se eu for para a relação, eu vou ali me bagunçar no outro. Então eu não quero, fica sozinho. Né? Eu atendo, acho que algumas pessoas nesse sentido, que nem se deram conta disso ainda, mas que estão ali nesse movimento. Existe uma. Só que aí, geralmente é transferido, né? Quando você não tem uma relação muito próxima, você transfere essa codependência para a relação no trabalho, com os amigos do trabalho, você transfere Ou de estimação. para o animal de estimação, ótimo, Ana, para as amizades. Você vai lá, né? Você vai se movimentando nesse. E você não se dá conta, não percebe? Exato. E, gente, conversa aqui. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso que a gente está trazendo, essa consciência? Vocês já tinham percebido, já tinham essa consciência de olhar para essa dependência, essa necessidade de uma outra, por essa ótica que a gente está trazendo, né? Assim, como que tá isso para vocês? Como que isso tá chegando aí para vocês? Como que isso É, tá fazendo muito sentido, ou não, não faz sentido nenhum para mim, acho que não tem nada a ver tudo isso que vocês estão falando. Compartilhe aqui com a gente essas é, percepções de vocês.
pra gente é muito importante. Estou comentando aqui, é demais, está muito bom. Bom, acho que nós temos só pessoas aqui, ó, né? Muito bom, muito bom. Bem esclarecida emocionalmente, né? O que que é importante a gente saber, né, Ana, que acho que é o objetivo aqui, é que se você ou você conhece alguém que está em movimentos, né, como esse, de que não encontra paz nas relações, né, que o outro sempre está te devendo alguma coisa ou algo está errado. Tem que se olhar para isso, né? Porque às vezes é a mãe, é o pai, é o marido, é a esposa, é os filhos, é o cachorro, como a Ana falou, é os amigos do trabalho, que estão deixando de entregar muito para você, né? Aí você começa numa cobrança constante e naquela lamentação, né? Naquela lamentação de, ai, porque não entrega. O que você está buscando, né? O que você está buscando? Você está buscando aprovação, você está buscando concordância para algo que você tem dúvida, né? Você Uhum. está buscando força que você não está se dando e você espera que o outro diga para você que aprove aquilo que você está movimentando em relação, né, à sua história. Eu acho importante a gente olhar para isso e ver em que lugar que a gente está se colocando. De que forma que eu estou me colocando nas minhas relações. E todas, né? Não é só a relação matrimonial, não, mas todas as relações, né? De que forma que eu me coloco? É saudável, não é, né? É, muita Olha, eu vou. gente Hum, traz esse desequilíbrio, inclusive, nas relações no trabalho, né? Com uhum. os chefes, com Sim, o que que esse chefe representa para mim, né? O que que eu quero mais dele? O que que eu quero da empresa, né? Então, assim, exatamente. é E muito nas... comum você ver pessoas que são dependentes e se colocam nessa dependência emocional em relação ao trabalho, que ela nem está se dando conta do que ela está fazendo, então ela entrega demais ao tempo inteiro. E quando ela é desligada da empresa, ela cria uma revolta e um trauma tão grande, e o que que ela vai? Ela vai fazer, ela vai com processo, né? Ela precisa punir essa empresa por não ter valorizado ela, né? Mas o como que foi o movimento dela de autovalorização dentro da empresa, como que foi o movimento dela de se posicionar, né? De novo a gente volta para aquela condição dos valores, né? Que a gente não precisa aceitar tudo. A gente precisa Exatamente. aceitar os nossos valores e buscar caminhos, buscar meios em que consigamos viver de uma forma mais equilibrada dentro Sim, das relações de acordo com os nossos valores. exatamente. Aquele chefe, aquelas pessoas não condiz, é a mesma coisa, gente. Não condiz com os meus valores, mas eu preciso trabalhar. Ok, então eu vou olhar para outros lados. Aí entra aquela condição da traição, né? Então eu vou olhar para outros lados, vou olhar para outra direção, mesmo que eu ainda esteja trabalhando aqui, porque eu preciso, né, me sustentar, eu, né, preciso do dinheiro. Exatamente. Então, quais são as outras formas que eu busco de fazer dinheiro, né? Mesmo ainda estando dentro dessa relação. Então, vou buscar olhar para outras empresas, mandar currículo, LinkedIn, conversar, em buscar caminhos de pessoas e empresas que tenham e enxerguem os mesmos valores que eu. A Jé colocou, aprendi isso em algumas terapias passadas com da foi essencial ter um outro olhar sobre meu ambiente de trabalho e as pessoas que me relacionam lá. Que bom Exatamente. você vê o quanto Exatamente. é importante, gente. A terapia Muito. traz muito isso pra gente. Os processos terapêuticos, eles trazem assim, quando você realmente se abre para isso, né? Eles trazem caminhos tão claros pra gente, caminhos floridos, não precisa ser caminhos cheios de pedras. Exatamente. Isso Podem mesmo. até ter as pedras, mas a gente consegue enxergar essas pedras e descobrir uma melhor maneira de passar por essas pedras. Exatamente. Isso Por quê? mesmo. Porque está buscando fazer terapia é um processo de autocuidado, de auto-amor, porque você está De amor buscando, próprio. né? Então, o amor próprio, ele está aí, é uma das ferramentas. Exatamente. Ah, mas eu não Exatamente.
dinheiro para fazer terapia. Então, tá aqui junto com a gente nas lives, compartilhando. Tem muito conteúdo gratuito. Isso também é até que você consiga fazer o dinheiro para você ir buscar o terapeuta que você se identifica, né? E Exatamente. o adulto paga o preço. Exatamente. Isso mesmo. É isso mesmo. E acho que é isso, né, Dá? Eu acho que sim, né? Já deu aqui nosso horário, batemos aqui, ó, 21h52. Mas o que a gente vem trazer, né? Toda essa consciência, né? Todo esse movimento, todo esse olhar, né? Para que se a gente estiver dentro dessa condição, a gente possa se movimentar de uma maneira diferente, que a gente possa se mover de uma maneira diferente, e também para apresentar o nosso trabalho. A gente tem um retiro que vai acontecer 28, 29 e 30 de outubro, para quem não conhece, que é novo aqui, que chegou agora, e que a gente vai trabalhar vários aspectos. E um dos aspectos é a dependência emocional, né? A gente vai movimentar muitas questões dentro do pessoal do pessoal e do individual de cada um, e também vai falar, né? Vai trabalhar essa questão, a gente dentro das dinâmicas vai acabar encontrando, né? Esse movimento para que cada um possa olhar, né? E além disso, a Ana, terapeuta, eu também sou terapeuta, a gente se coloca à disposição, né? Para alguém que queira conversar, mas não quero conversar, eu queria só tirar algumas dúvidas. Vai lá no Instagram da Ana, vem aqui no meu Instagram, deixa uma pergunta, deixa um questionamento, tire dúvidas. É assim. A Ana falou uma coisa muito importante. Se a criança não sair, o adulto não age. Então a gente precisa começar a se movimentar para que o adulto venha agir. Em que sentido? De buscar. A Ana falou quantas. Hoje eu não tenho condição, mas se eu começar a me movimentar, amanhã eu tenho, depois eu tenho. Então, eu vou aqui, vou fazer uma pergunta para a Ana, para a Damares ou qualquer outro terapeuta que você se identifique. Eu vou começar a buscar conteúdo gratuito, como você mesmo disse, tem muita coisa boa de qualidade. E aí você vai se movimentando, o adulto vai chegar, porque a criança vai sendo cuidada, ela vai sendo, né, acolhida, né? E isso acontece também quando você resolve olhar para essa dependência emocional. Quando você visita, né, a formação dessa criança lá, e você começa a entender, como a Ana trouxe no exemplo dela do táxi, do Uber, táxi não, agora é Uber, né? É, quando você vai para esse lugar e você olha e entende por que que você está na dor da dependência emocional, por que que você está sofrendo por alguém que não olha para você como você se olha. Provavelmente você não está se olhando, né? Você tem E dor. agora, Dá, me trouxe uma questão, eu queria que vocês refletissem bastante. O quanto a dependência emocional e a falta de amor próprio também está relacionada à sua percepção. Presta bem atenção, tá? A sua percepção, a percepção da sua criança de abandono. O abandono. Tá? Veja como isso chega para vocês. Porque muitas vezes nós achamos que fomos abandonados. E muitas vezes nós fomos abandonados. Mas como que eu posso ressignificar isso para que eu possa ter relações saudáveis? Exatamente. A gente volta para aquilo que eu falei um pouquinho antes. Voltar para as suas dores e ressignificar, curar as suas dores. É olhar para você, gente. Não tem outra receita para você ter boas relações, para você ter prosperidade na sua vida, para você ser abundante, para você conseguir realizar todos os seus sonhos, para você fluir de forma harmoniosa na sua vida. Não tem a não ser voltar o olhar para dentro de você, voltar para sua casa, reconhecer quem sou eu. Exato. Quais são as minhas dores, as minhas feridas e como eu posso curá-las? Esse é quando as pessoas me perguntam, Ana, mas como é que eu faço? É essa receita. Cada um faz da sua maneira, de acordo com a sua condição, seu estado, como você está hoje.
Mas quando a gente sai mais do racional, de todos aqueles questionamentos de racionalidade completa, querendo entender tudo, e a gente começa a sentir mais o que faz sentido aqui dentro, assim como o rapaz do Uber, na hora que eu fiz aquela pergunta, ele falou para mim, o meu corpo gelou. Então, entender, por que meu corpo gelou? Não, isso faz sentido para mim. Meu corpo gelou porque tem algo aqui. O meu corpo respondeu a algo. E a gente não precisa saber o que é esse algo. Simplesmente acolhe esse algo. Simplesmente acolhe isso que o seu corpo está te dizendo. Porque no momento certo, você vai conseguir compreender, você vai ter clareza. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Exatamente. Isso mesmo. E todas as vezes... Ora, só dar uma pincelada aqui. Ontem você foi embora e você não participou da última constelação. Ontem nós fizemos Não, 3 constelações. perdi. E a última constelação foi tão profunda, mas ao mesmo tempo foi algo que para quem fica muito na racionalidade não consegue compreender. O campo não abriu o que precisava. Na verdade, ele abriu o que precisava. E ali ele travou. E a pergunta é, e agora? Tudo tem o seu tempo para ser compreendido. Exatamente. Eu tenho certeza que a pessoa que constelou, no momento ficou assim, tipo, e agora? Né? Eu vi outras constelações tendo grandes desfechos. E talvez a solução para aquela constelação, para aquele tema, para aquela pessoa, para aquele sistema, fosse exatamente aquilo que aconteceu. Sim, certeza. Não era possível ser visto naquele momento, mas foi movimentado. E o próximo passo virá. Com certeza. Logo mais, isso vai movimentar muitas coisas no sistema dessa pessoa, na consciência dessa pessoa, na alma dessa pessoa que veio constelar. Já se manifestou, porque ela já entrou em contato comigo, a gente já falou um pouquinho sobre. E de todas as outras pessoas que estavam ali assistindo. Então, assim, gente, não entendam que eu vou para um processo terapêutico e vai ser do dia para a noite que eu vou ter consciência de tudo que vai mudar. Não, tudo tem o seu tempo. Um tempo, exatamente. Hora certa vista para ser mexido, para ser remexido e remexido e remexido quantas vezes for necessária para que se cure. Então, assim, tenham paciência consigo mesma. Tenham paciência com o tempo de vocês. Exatamente. Tenham o estado que vocês estão. Mas uma coisa só que eu peço, se esforcem para sair do racional. Do querer entender tudo, querer respostas para tudo. Porque tem muita coisa que a resposta só vai vir quando nós estivermos preparados para receber essa. Exatamente, isso mesmo. Não é na hora que a nossa mente quer, que a nossa ansiedade quer. É na hora em que a nossa alma fala assim, tá bom, agora ela pode entender. Isso mesmo. E isso é para tudo na vida. E é para tudo. Para tudo. E aí? Para tudo. Boas informações essa semana, hein? Bora lá, né? Bora lá, bora lá. Pessoal, essa live vai subir lá pro YouTube, né? Indiquem para os amigos, convide todo mundo para assistir, né? Mande aí para quem vocês acham, né, que é importante. Eu agradeço de coração o tempo que vocês passaram aqui com a gente. Vocês podiam estar em qualquer lugar, fazendo qualquer outra coisa, e vocês preferiram estar aqui com a gente, né? Eu agradeço a participação de todos, fico muito feliz mesmo, de verdade. Assim, meu coração tem muita gratidão por cada um de vocês. Mas eu queria deixar vocês pensando em algo aqui, ó. Todas as vezes que vocês se sentirem magoados dentro de uma relação, seja ela qual for, pergunta: por que eu estou magoado? E tenha como resposta a seguinte frase, né? As minhas próprias expectativas me magoaram. Ninguém tem o poder de magoar a gente. A gente que se magoa. Então,
quando se sentirem magoadas, porque eu faço sempre isso comigo, quando eu me movimento dentro de uma relação e alguma coisa me magoa, eu já paro e me pergunto, por que que eu tô assim? E a resposta vem imediatamente, porque as minhas expectativas foram muito grandes em relação àquilo ou àquela pessoa, e aí eu fico, falo, opa, peraí, deixa eu voltar pro meu lugarzinho, pegar meu tapetinho, sentar aqui, porque não tem outro lugar, né? Então, assim, as expectativas que a gente leva para as relações, elas são fundamentais para a nossa felicidade. Então, a gente tem que prestar atenção sempre, né? É Então, Ana, isso. obrigada, amor. Obrigada, viu? Gratidão, gente. Muito obrigada pela participação de todas. Faço minhas palavras da Dá. Segunda-feira estaremos aqui novamente. De novo, eu vou colocar lá a caixinha de perguntas. Caixinha. Participem, vocês escrevam o tema que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Esse tema foi um dos temas mais votados, que o pessoal Foi. colocou lá. Isso que a gente Isso. trouxe também hoje. Então, para segunda-feira, o que vocês querem? Exatamente. Né? Deixa lá no Estado da Ana, vai ter no meu lá também. Façam seus. Exatamente. Isso. Exatamente. É o que a Ana falou, a gente está aqui disponível, né? A gente está aqui para. Existe uma troca, a gente está entregando e vocês vão lá buscar também o que vocês querem que a gente traz aí para vocês. Vamos manter o equilíbrio. O É equilíbrio isso. de receber, tá bom? Exatamente, exatamente. Beijo no coração, Beijo no coração. semana bem ocupada. E olha, não esqueçam que o retiro vai ir para o terceiro lote, vai ficar mais caro. Então, assim, tem poucas vagas, a gente já está com quase tudo esgotado. Então, Exatamente. pouquíssimas vagas. Então, se manifeste. Corre Não lá, vai vamos lá. para depois. Vem com a Exatamente, isso gente, mesmo. porque vamos ver, essa semana a gente vai colocar bastante pitada aí para vocês ficarem com água na boca. Porque Verdade. eu e Damares e Edgar passamos o dia lá no espaço onde vai ter o retiro, onde vai acontecer o retiro, e vocês me aguardem. Vocês vão Ó, ver só. coisa de primeira, viu, gente? Todos os Verdade. sentidos. Quem perder, perdeu. Isso mesmo, verdade. Gente, boa noite, Ana. Comadre, beijo, beijo para todos vocês que estiveram aqui, viu, gente? De coração mesmo, muito feliz, viu? Beijo. Gratidão. Tchau.